E se eu te falar que é possível gerar widgets do Flutter a partir de um servidor? Então assista o vídeo e veja como isso funciona na prática. Fala galera, beleza? Aqui no canal a gente já falou bastante sobre Code Push, Server Driven UI e outros conceitos relacionados. Mas no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma abordagem um pouco diferente de um package chamado Remote Flutter Widgets, que permite você gerar de alguma forma widgets do Flutter a partir de um servidor junto com os dados em um formato binário. Uma solução que tem sido aí buscada por várias empresas atualmente no mercado. Então aproveita, já deixa o like nesse vídeo aqui para apoiar o canal, deixa sua opinião aqui nos comentários e também se inscreva para novos vídeos de Flutter toda semana. Bem pessoal, então aqui no projeto que eu vou mostrar para vocês de exemplo, parece que é apenas um contador normal, naquele projeto inicial que vem com o Flutter. Então quando a gente clica aqui em incrementar, ele vai mostrar ali o contador na tela. Mas veja pessoal, esse app, toda essa tela que vocês estão vendo aqui, está sendo renderizado a partir do servidor. Então quando eu clico aqui no botão de incrementar, ele está enviando uma requisição HTTP lá para o servidor está processando, fazendo a lógica desse contador e devolvendo então uma descrição de widgets no formato binário que vai então ser renderizado aqui por meio desse package que eu estou mostrando para vocês. Então como que isso funciona aqui no código de uma forma bem geral? Então basicamente a gente, por meio desse Remote Flutter Widgets, que é o package que eu já vou mostrar para vocês, ele está gerando uma runtime, que é responsável então por fazer esse processamento da descrição das widgets que vem lá do servidor. A gente também tem aqui um conteúdo dinâmico, como o próprio nome diz. Então aqui você pode renderizar os objetos de forma dinâmica e com isso atualizar a tela. E aqui está a rota do nosso servidor, Então esse aqui é o meu IP local, é um servidor aqui que eu estou utilizando em Dart Frog mesmo, mas poderia ser usando Shelf ou qualquer outro servidor ali em Dart, e você vai então enviar esses dados a partir dessa rota que a gente está trabalhando aqui. No init state aqui basicamente a gente está chamando a função de update, e a função de update é essa parte mais importante. Então basicamente o que ela faz? Ela precisa então carregar algumas bibliotecas locais. Então veja, esse package ele não vai gerar novas widgets que vamos dizer assim, o Flutter não conhece. Então esse package ele vai trabalhar sobre as widgets já pré-computadas ou pré-definidas dentro do seu app. Então isso é importante destacar. Você não vai conseguir gerar coisas aleatórias ou coisas novas lá no servidor. Simplesmente você tem que trabalhar com widgets que já estão pré-definidos. Então você faz o carregamento nessa runtime aqui usando a função update. Então nesse caso aqui ele está carregando ali algumas widgets core e depois as widgets do Material Design. E aqui basicamente a gente chama a nossa função de fetch widget. O que essa função faz? Basicamente então ela vai fazer uma requisição get a URL que a gente especificou, ou seja, do nosso servidor. Se ele responder 200, ou seja, se a requisição está ok, a gente vai fazer um update então da UI. Basicamente, passando o dado, que é o valor bruto do nosso contador, e aqui o body bytes, ou seja, a descrição em binário que voltou, no formato binário que voltou lá do nosso servidor. E o que essa função, update UI, ela vai fazer? Basicamente, ele vai fazer o parse então do contador, que ele sempre vai trabalhar no formato string, então nesse caso aqui, do valor bruto que retornou, ele vai fazer o parse aqui para inteiro. Ele vai fazer o update dos dados, aquele conteúdo dinâmico que eu falei para vocês, então ele vai fazer o update do counter e vai então fazer o update aqui da nossa widget, da nossa tela inteira aqui basicamente, fazendo um decode do blob que voltou lá do servidor, beleza? E aqui, como vocês estão vendo, tem uma outra função que é a onEvent, ou event. Então, basicamente aqui, toda vez que eu clicar numa widget, eu vou enviar um evento. Nesse caso aqui seria o evento, por exemplo, de tap, que a gente está definindo no nosso template. E eu já vou mostrar para vocês esse template. E basicamente aqui o que a gente está fazendo é um post e passando como cabeçalho o valor atual do nosso contador. Então, lá no servidor a gente vai fazer uma lógica para incrementar esse contador. Então, se retornou ok, a gente faz um update da UI novamente, tá? E no nosso método build, o que a gente tem? Basicamente, a gente tem um loading, a gente tem algumas definições, e aqui vem a parte principal, que a gente tem uma remote widget. Aqui a gente vai passar a runtime, os dados
E aqui, né, qual que é o nó, né, vamos dizer assim, o nó root que a gente quer passar. Então, nesse caso, a widget chamada root. E aqui o onEvent que eu falei para vocês, né? Então, qualquer evento que acontecer dentro dessa widget principal, ele vai ser encaminhado para esse método onEvent, né? Então, nesse caso, a gente definiu somente o tap, mas eu poderia ter vários eventos diferentes, tá? E lá no servidor, né? Como que funciona? Então, no servidor, pessoal, é bem simples. Basicamente, lá eu tenho o onRequest, né, do Dartfrog. Aqui a gente captura o contador que foi enviado, né, lá do cliente. Então, nesse caso aqui, eu pego o counter value. Então, repare que é o mesmo cabeçalho que a gente está mandando aqui, ó, counter value. E se não, eu coloco como 0. Né? Então, por exemplo, no valor inicial, quando a gente carrega o widget, que a gente faz uma requisição do tipo get, ele vai definir como 0. Então, aqui, né, se o método for post, então ele vai fazer o incremento de mais 1. E no final aqui ele vai fazer um response, né, .bytes, para ele retornar então o body, né, que vai ser um blob lá com a descrição do nosso template. E como cabeçalho ele vai mandar então os dados brutos. Né? E aqui está a definição do nosso template. E aí vocês vão ver que é uma sintaxe bem diferente. Né? É uma string basicamente que você está definindo no servidor. Então essa string que eu falei para vocês que pode ser customizada, né? Que é basicamente a descrição do template. E aqui não é puramente a estrutura padrão que você já conhece de widgets, mas ela é bem parecida. Depois na documentação do package você pode ver melhor. Tá? Mas aqui basicamente então está a descrição da nossa tela. E aqui está a parte principal, né, que vocês estão vendo, que eu tenho aqui, por exemplo, ó, data.counter.value. Então, que é exatamente esses 5 que vocês estão vendo. Né? Então, quando eu clico, ele vai renderizar tudo isso para mim. Então, para a gente testar, né, pessoal, veja que ele vai estar aqui contabilizando, né, normalmente, né, o contador. O que eu vou fazer aqui para vocês? Ó, colocar uma exclamação, por exemplo, no título. A gente vai mudar aqui para a cor primary. Eu vou mudar aqui o tamanho da fonte para 40 e vamos tirar aqui o você contou. Né? A gente vai deixar só os dados. Ó. Então, salvei. Vejo que nada aconteceu no meu aplicativo, porque afinal de contas eu preciso fazer uma requisição ao servidor para mudar alguma coisa. Então, veja que agora quando eu clicar no incrementar, veja que ele mudou completamente a tela. Então, ele vai mudar tanto o cabeçalho, que a gente mudou a cor, ele colocou o título ali diferente e mudou agora o nosso valor ali, né, para 11x. Ó. Então, continua tudo funcionando. Ah, eu quero mudar a cor novamente, né? Então, a gente pode vir aqui mudar, por exemplo, para secondary e continua tudo funcionando, né? Mas agora a gente tendo essa capacidade de personalização da nossa interface. Bom, o package então, pessoal, é esse daqui, né? É o RFW, né? Remote Flutter Widgets. Ele é um package oficial do Flutter.dev, né? Então já é um investimento interessante, né, do Flutter nessa linha, né, de renderização no lado do servidor. E é claro, pessoal, a documentação aqui é bem extensa, então é importante que vocês leiam, né, bem, principalmente as questões de limitações. Então vejam, eles já falam aqui, né, que a ideia é que você entregue a UI de uma forma mais mastigada. Então a ideia é que você não coloque lógica, né, nesse retorno do servidor. Então, por exemplo, ele fala aqui, né, que a ideia, né, é que você não fique tentado a fazer isso. Embora você consiga usar o WebAssembly para gerar essa lógica em binário e embutir isso na resposta, a ideia é que você não faça. Justamente porque você vai perder vários benefícios ali de você fazer a interface diretamente no Flutter, né, a parte de animações, transições, etc. Então a ideia aqui, por exemplo, é que você use isso para mensagens ali personalizadas, notificações. Você pode utilizar isso para uma UI customizada com base no seu cliente. Então, uma vez que você tem acesso ao servidor, você tem um ambiente seguro, por exemplo, para consultar um banco de dados. Então você tem essa ideia de já trazer vamos dizer assim, a tela mais mastigada. Uma outra ideia que ele mostra aqui, por exemplo, é você fazer aqui, por exemplo, resultados de busca. Então, ao invés de você retornar um JSON ali com dados textuais e você renderizar, você pode simplesmente retornar toda a estrutura ali da lista já mastigada, né? Simplesmente para mostrar no Flutter. Obviamente, com uma ideia de personalização também. Então, você pode customizar a aparência desses resultados de busca como você quiser. Então aqui ele vai mostrar, né, para vocês tudo como que funciona, alguns exemplos, e na própria documentação também vai ter alguns exemplos interessantes, tá? Esse código aqui que eu estou mostrando para vocês, né,
Ele está no repositório aqui do Rod Davis, né, que desenvolveu aqui essa demonstração. Então tem bem certinho aqui explicando as diferenças ali do Code Push, do Server Driven UI, e ele mostra, né, como que você pode trabalhar com esse package específico aqui, que é o RFW, beleza? Mais um exemplo aqui rapidinho, né, para mostrar para vocês. A gente só alterei alguns dados, né, mas, por exemplo, vamos inserir alguma coisa nova, né? Então, por exemplo, eu vou inserir aqui nesse children, ó, um field button, e esse field button aqui com o texto incrementar, e o onPressed eu vou passar o evento de tap. Ó. Então salvei no meu servidor, repare que novamente nada aconteceu no cliente. Quando eu incrementar a próxima vez, repare que ele já veio um botão de incrementar junto. E agora o que vai acontecer? Se eu clicar no botão incrementar aqui em cima, ele funciona. Se eu clicar no incrementar de baixo, também continua funcionando. Então mostrando aí que é uma abordagem bem interessante e bem promissora aí para a gente ver no Flutter aí, né, nos próximos meses aí, né, de desenvolvimento. Mas me conta aqui nos comentários, né, o que você acha dessa abordagem, né, de trazer a descrição das widgets, né, do Flutter no lado do servidor, né, e possibilitar, por exemplo, a personalização, né, da tela ali no usuário, você fazer testes mais rápidos ali de mudanças de UI, né, sem a necessidade de você fazer um update do código-fonte, né, diretamente lá nas lojas de aplicativo. Então veja, essa é uma abordagem diferente, por exemplo, do Code Push, mas aqui é muito interessante para você principalmente personalizar, né, a interface ali para o cliente. Então tem muita empresa que está buscando uma solução, né, como essa, então com certeza vale a pena dar uma testada e uma olhada, né, em como essa implementação é feita. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like para apoiar o canal, compartilhe esse vídeo com os seus colegas e eu vejo você no próximo vídeo. Até mais!